Bom dia, pessoal. Bom dia, Regininha. Bom dia, Silvinha. Tudo bom? Bom dia, doutora, tudo bem? Bom Tudo dia, Bom jóia. dia a todos. Bom dia a todos os nossos amigos imunematológicos estão entrando. A gente está muito feliz com isso. E a gente primeiro queria explicar um pouquinho o que motivou a ProSangue a fazer essas séries de lives. Elas são séries que vão acontecer uma vez a cada mês, e a nossa ideia é discutir temas gerais de hemoterapia. Então, no caso específico da imunematologia, a gente vai discutir casos que foram importantes no laboratório, não necessariamente complexos, mas casos que levaram a gente à discussão e que seriam muito importantes que fossem discutidos em conjunto com vocês. E também vão ser abordados outros temas de hemoterapia em geral. Temas que são novos, temas que exigem adaptação de protocolo e que também a gente queria conversar com vocês. Na verdade, a gente brincou entre a gente que todas as vezes que a gente faz uma discussão de caso, a gente gostaria de colocar numa live no Instagram para ter a opinião de todo mundo, porque são casos que a gente aprende tanto a cada dia e a gente queria dividir um pouquinho com vocês. Então, hoje o que a gente vai apresentar foi um caso muito legal que aconteceu, porque levou a uma série de discussões. Eu vou só brevemente apresentar o caso, porque depois a Silvinha vai falar tudo que foi feito na agência transfusional e a Regininha vai falar tudo que foi feito no laboratório de referência. Mas é um caso em que vocês muito se deparam na prática de laboratório, que é uma situação em que era um paciente que tinha uma pesquisa de anticorpos irregulares, a triagem negativa, e no momento em que se foi cruzar as bolsas para selecionar para transfusão, a prova cruzada ela era positiva. Então, a gente espera com esse caso discutir um pouquinho o que a gente tem que fazer nessas situações e levantar uma bandeira, porque realmente ele foi muito, muito emblemático. Então, eu convido agora a Silvinha para falar o que foi feito no laboratório, apresentar um pouquinho do caso, para a gente entender um pouco. Olá a todos, né? Bom dia, sejam todos bem-vindos, né? A nossa primeira live. Então, como a doutora Carla já colocou, né? É um caso que acontece, eu acho, na nossa rotina e na rotina de todos que estão aqui com a gente. Não é tão incomum, né? A gente encontrar um paciente com pesquisa de anticorpos irregulares negativa e prova de compatibilidade positiva. Então, nas nossas agências, né, aqui na ProSangue, nós realizamos os testes pré-transfusionais nos nossos receptores, né, a tipagem ABO, RH e a pesquisa de anticorpos irregulares na metodologia GEL. Falando um pouco mais sobre a prova de compatibilidade, quando a gente vai cruzar os componentes eritrocitários, a gente primeiro realiza uma prova de compatibilidade imediata, né? Então, para que a gente evite algum erro esse hemocomponente, então visando a incompatibilidade ABO, então nós primeiros cruzamos em temperatura ambiente na metodologia tubo, e em seguida nós compatibilizamos em gel teste. E no nosso caso, nós encontramos uma prova cruzada positiva, então a gente tem que lembrar que, é claro, as nossas hemácias de triagem, elas representam a maioria, né, dos antígenos eritrocitários, porém, isso não exclui que a gente encontre naquele doador daquela prova cruzada um outro antígeno. A gente tem que lembrar que nós temos listados mais de 340 antígenos eritrocitários, então não é incomum que a gente pegue um caso onde nós não vamos pegar uma reatividade na pesquisa, mas vamos pegar a prova de compatibilidade positiva. E aí, depois, né, nós descartamos, então, se essa bolsa em questão, se esse doador apresentava um TAD positivo, então descartado, né, o TAD, foi feito o TAD da bolsa, e a prova de compatibilidade continuava positiva.
E também a gente tem sempre que pensar que a gente deve dar importância a esse resultado, né? Nós não devemos simplesmente achar que pode ser só contra aquela bolsa, né? E não dar importância e simplesmente a gente passar para uma outra bolsa, cruzar outras bolsas, né, até a gente encontrar uma prova de compatibilidade negativa e transfundir o paciente. Então, no nosso caso, depois que a gente fez tudo isso, a gente encontrou, então, essa prova cruzada e nós encaminhamos as amostras para o nosso laboratório de imunematologia clínica, que é o nosso laboratório de referência, para fazer, né, para identificar, para pesquisar o porquê que aquela prova cruzada estava positiva e aí dar o andamento, no caso, até o nosso receptor poder ser transfundido. É importante a gente lembrar que, nesse caso, a gente tinha uma colaboradora muito boa na agência transfusional e ela seguiu todos os passos. Então, diante de um paciente que tem uma pesquisa de anticorpos irregulares negativa e uma prova de compatibilidade em AGH positiva, a primeira coisa que você pensa é se a bolsa que você está testando, ela não é TAD positivo. Então, a gente sabe que existe uma frequência baixa, mas relevante de doadores que têm TAD positivo, e no momento que você faz a prova cruzada em AGH, você pode ter sim a positividade porque a bolsa tem o TAD positivo. Então, a primeira coisa que se pensa é se o TAD da bolsa é positivo, isso foi feito, o TAD era negativo. Então, a segunda hipótese que foi aventada e que deve sempre ser aventada é se aquilo não é um anticorpo contra um antígeno de baixa frequência. Porque, como a Silvinha disse, a gente tem um painel a representatividade da maior parte dos antígenos eritrocitários, mas os de baixa frequência, eles, na maior parte das vezes, não estão representados, com exceção do Diego A, em que a gente exige, por legislação, que ele esteja representado no nosso painel de hemácias. Mas existem outros, que o paciente pode ter um anticorpo e naquele momento a pesquisa é negativa porque ele não estava representado na triagem, mas a bolsa que você selecionou por algum motivo tinha aquele antígeno. Então aí veio a decisão da colaboradora muito acertada de cruzar uma segunda unidade. Porque se você tem um anticorpo contra o antígeno de baixa frequência, no momento que você troca a bolsa, a maior chance, a grande chance é de que essa bolsa seja negativa. E naquele momento a bolsa foi positiva e aí ela parou e decidiu fazer sim a identificação de anticorpos junto ao laboratório de referência. E aí a gente fala que foi o fato mais acertado que ela fez, porque eu sempre brinco que a gente começa a fazer bruxaria quando isso acontece, né? Então tá em gel, vamos levar para tubo, vamos tirar o potencializador. E na verdade não, porque aqui a gente teve um resultado que foi surpreendente, que deu margem a muita discussão. Então agora a Regininha vai apresentar o que tinha lá no laboratório de referência. Tá falhando de vocês? Meu tá. Então vai. Vê se... Não vai dar falando, né? Só um minutinho que o da Rê... O da Rê tá girando. Bom, vamos lá, né? Continuando. Vamos continuando o caso. Realmente a gente recebe, então, essa amostra. Aí o que acontece? A gente acabou recebendo essa solicitação, então, com uma prova cruzada, então, positiva, e aí a tipagem... Não tá saindo, né? Agora não. Ainda tá girando o da Rê. Ela vai entrar pelo Taprosangue. Deixa aí, você fala aqui nesse aqui, tá? Peraí. Só um minutinho que é conexão, gente. Agora foi, Rê. Agora tá. É só vir a câmera. Pronto. Vamos lá. Aí. Problema de conexão. Bom. Então, tá tudo bem? Beleza, então vamos lá. A gente acabou, então, recebendo essa solicitação cruzada negativa. E a gente tinha essa
prova de compatibilidade incompatível com uma pesquisa negativa. Bom, a primeira coisa, a Silvia já falou, TAD foi descartado, né? Então, a gente não tem essa positividade com TAD. O que mais a gente tem? A gente também tem, lá na agência, a Silvia acabou trabalhando com 2 células, né? Então, a nossa rotina trabalha com 2 células de triagem e uma terceira, que é a hemácia Diego, como a doutora Carla já mencionou, que é importante a gente ter essa questão da célula obrigação, né? Obrigação da legislação nossa. Bom, recebendo essa amostra, nossa primeira coisa é repetir, a gente repete a triagem, tá? E já passa para um painel. Repetimos a nossa triagem, a nossa reversa, a gente tinha aí um primeiro fato novo, que foi a incompatibilidade da prova direta com a reversa. Então, nós não mencionamos isso ainda, mas a gente tinha uma incompatibilidade em gel da prova direta com a reversa. Então, a tipagem direta, ele era B positivo, e na tipagem reversa, ele tinha, além do anti-A previsto de 4 cruzes, tinha um anti-B de 3 cruzes. Tá? Bom, isso já leva a uma outra situação. Baixa frequência, como a doutora Carla colocou, é uma coisa que a gente já pensa por quê? Seria muito, né? A baixa frequência que já está dizendo. Seria uma bolsa, só que a gente estava com a reversa também incompatível. Então, o primeiro ponto, o que poderia ser isso? Alguma coisa fria. Então, dentro de todos esses outros antígenos que a Silvia comentou, poderia estar uma positividade aí por conta de algum anticorpo frio que também está atrapalhando a reversa. Bom, ok. Então, o que a gente tinha ali era que fizemos toda a prova procurando um anticorpo frio. Então, uma triagem em tubo procurando um anticorpo frio, não tinha o que fazer, então não era algum anticorpo frio. Da mesma forma, a gente acabou fazendo, então, um pré-aquecimento para ver se isso sumia. Pré-aqueceu, não sumiu. Então, alguma coisa, o que está acontecendo aí? Tá? Então, a gente tinha essa possibilidade. Não é um TAD, como já foi visto na agência, não é um anticorpo frio, porque não está, né? Quando resfria não aparece, quando aquece não some, então aparentemente não é um anticorpo frio. E a gente tinha essa possibilidade aí, então o que é? E também não é tão baixa a frequência que está dando na hemácia de reversa, né? Na reversa aí que está sendo incompatível e mais na prova de compatibilidade. Quando a gente repete a nossa triagem, diferente da agência, a gente acaba fazendo uma triagem com 3 células de triagem mais a hemácia Diego. Então, é um pouquinho diferente na agência. Então, na agência usa 2 células, que é uma célula, né, positiva para C grande, outra célula para E grande, e mais a hemácia Diego. No nosso caso, a gente utiliza as 2 células, as 3 células da triagem, então, aí uma hemácia positiva com C grande, outra positiva com E grande e uma negativa, né? Mais a célula Diego, que é uma quarta hemácia. E quando saiu a nossa triagem, ela deu positiva só com a hemácia RR, ou seja, com a hemácia RH negativa. Isso tem que fazer, isso a gente, né, já chama atenção que é alguma coisa diferente. Tá? Então, o que a gente acabou colocando? A gente passou o painel mostrou para nossa surpresa 2 anticorpos. Tá? Um anticorpo em LIS, tá? Então, a gente tem aí um anticorpo em LIS, que foi um anticorpo identificado como anti-F, e mais um outro anticorpo em enzima, que era um anticorpo anti-E pequeno. Esse paciente foi fenotipado, ele era fenótipo R2-N2, ou seja, E pequeno negativo, né? Então, E grande positivo, E pequeno negativo, C grande negativo e C pequeno positivo. Então, ele pode sim fazer um anti-F e ele pode fazer um anti-E pequeno também.
Curioso disso é que a nossa surpresa foi, mas como assim dois anticorpos, né? Então a doutora Carla até falou dessa questão de quando a gente está aí com o colaborador, atento com o colaborador, né, fazendo toda a situação aí, expressando, então, opa, uma pesquisa negativa e de repente volta com dois anticorpos ainda do sistema RH. Então, anticorpos que tem importância clínica, como assim? O que eu fiz de errado? Né? Então, essa aí chamou bastante atenção e, na verdade, a gente tinha assim. Claro que a prova enzimática da triagem não é o comum de acontecer. Então, assim, esse pequeno só reagindo em enzima, ok, a gente, né, o que fazer com ele, a gente já discute um pouquinho mais pra frente. Porém, esse anti-F estava reagindo. Tem um problema aí no som, né? Tá com um eco, Rê. Quando você fala, parece que tem um outro, algo ligado junto. Tá com eco. Deixa eu ver aqui, só um minutinho, então, para a gente continuar. Então, para quem não está com muito vontade de ouvir, o que foi feito? Quando essa amostra chegou no laboratório de referência, o que a gente tinha? A gente tinha na identificação de anticorpos um anti-F e quando a gente tratava as hemácias ou testava com as hemácias em papaína, a gente tinha um anti-E pequeno. Isso levou a uma certa perplexidade da colaboradora da agência, que ela falou assim, como assim? O que eu fiz de errado? Eu fiz a triagem era negativa, então eu fiz a triagem com as 3 hemácias, 2 hemácias do painel e uma hemácia que era hemácia Diego, e o que aconteceu? Eu levo isso para identificação de anticorpos, porque a prova cruzada estava positiva, e eu tenho em LIS um anticorpo com uma relevância clínica, que é um anticorpo direcionado a um antígeno do sistema RH, que é o anti-F, e eu tenho em enzima um outro anticorpo, que é o anti-E pequeno, também do sistema RH. E o que aconteceu aqui? E aí, a gente discutindo muito, a gente lembrou que o anti-F, e o antígeno F e o anti-F, ele é esquecido. Então, o que acontece? Quem é F negativo? Para você ser F positivo, o F ele está presente na combinação do C pequeno e o E pequeno. Então, quando você olha no painel, as hemácias que são C pequeno e E pequeno positivas, elas são F positivo, com exceção das hemácias R1, R2. E aí a gente tem que lembrar da genética, que para você ser F positivo, você tem que ter em um dos alelos C pequeno e E pequeno, juntos. Quem é F negativo? Quem é R1, R1, que aí é C pequeno negativo. Quem é R2, R2, que é C pequeno negativo, que é grande negativo. Ou quem é R1, R2, porque ainda que seja C pequeno e pequeno positivo, estão em alelos separados. Então, o C pequeno está com o E grande em um alelo e o C grande está com o E pequeno em outro alelo. O que acontece no momento em que você seleciona essas hemácias para a composição da triagem? A gente tem muito cuidado com o Diego, então exigimos a presença de uma hemácia que seja Diego positivo. Mas a composição do painel tem que permitir a detecção do F. O que aconteceu nessa situação? Todas as hemácias da nossa triagem da agência eram F negativo. E no momento em que cruza-se a bolsa, e aí eu ressalto a importância da prova cruzada em AGH, porque sem a prova cruzada em AGH, isso muito provavelmente teria sido perdido.
No momento em que eu cruzo isso com bolsas F positivo, porque a maior parte dos nossos doadores é F positivo, é R0R, é C pequeno e E pequeno positivo, a prova cruzada vem positivo. Se nesse momento a nossa colaboradora não tivesse parado e mandado a amostra para o laboratório de referência, se ela tivesse falado, bom, eu vou liberar essa bolsa com um termo de responsabilidade, porque na verdade a pesquisa de anticorpos irregulares, a triagem é negativa, o paciente poderia ter apresentado reação hemolítica grave, porque esse anticorpo, ele em boa parte das vezes, o anti-F tem relevância transfusional. Então, a gente discutiu isso e a primeira coisa que chamou a atenção é, puxa vida, a gente deixa explícito na portaria, a gente deixa explícito nos nossos editais que a gente quer uma hemácia na triagem que seja de EGUA positivo. Mas a gente tem que pedir também que seja F positivo. Você não pode ter uma triagem com uma hemácia, por exemplo, R1, R1, R2, R2, e R1, R2, porque vai ser F negativo. E esse anticorpo vai ser perdido. Então, eu queria que a Silvinha complementasse, falando um pouquinho da prova cruzada, da importância da prova cruzada em AGH, porque a gente, muito quando isso foi colocado na portaria, houve uma reação muito forte de não devemos fazer em AGH. Imagina, nos Estados Unidos se faz prova cruzada eletrônica. Mas por que a gente vai fazer em AGH? A gente está duvidando que a pesquisa de anticorpos irregulares, que a minha triagem seja capaz de detectar anticorpos de relevância? Sim. Na verdade, a gente tem, como já foi dito, anticorpos de baixa, quanto antígenos de baixa frequência populacional, e a gente tem anticorpos que, às vezes, contra antígenos que não estão representados. E nesse RH, relevância transfusional, e a nossa composição de triagem era F negativo. Então, fica aqui a nossa mensagem, né? A primeira mensagem dessa live, que talvez nós devêssemos colocar isso nos nossos editais e colocar isso como sugestão da portaria, de lembrar do F. Porque a sorte, nossa, e não é a sorte, porque a gente tem colaboradores muito bons, mas é que essa menina teve a presença de espírito e de falar, não, isso está errado, eu vou mandar para identificação. E não, nesse momento, tentar diminuir a sensibilidade do teste fazendo tubo, não jogando a responsabilidade para o médico prescritor, falando, eu vou liberar com um termo de consentimento. Então, essa foi a primeira surpresa que a gente teve e a primeira consideração que a gente queria fazer com vocês. E a segunda consideração é com relação ao anti-pequeno reativo na enzima. E aí, a gente sempre gosta de discutir com vocês, isso é relevante ou não? O que vocês fariam? Eu não estou lendo as mensagens, mas eu estou vendo que está tendo muita gente interagindo. Depois eu vou tentar voltar nos comentários para ver o que tem, mas assim, eu queria saber de vocês, eu queria aí conversar com a Regina e com a Silvinha. Esse anti-pequeno, reativo só em enzima, eu respeito? O que a gente deu para esse paciente? O que a gente transfundiu ele? Na verdade, a gente, assim, sempre fica a dúvida desse pequeno, tá? Então, o que a gente vai fazer aí é sempre lembrar do fenótipo do paciente. Então, que nem nós falamos, o fenótipo do paciente era, né, eu falei R2, R2, ou seja, ele é E pequeno negativo, né, e também F negativo, né, a doutora colocou aí quais são os fenótipos F negativos. Então, R1, R1, R2, R2, né, e R1, R2, que coincidentemente era a nossa célula de E, tá? Então, nesse caso, a gente vai respeitar até
aconteceu isso, né? Que foi um caso que tinha muitas dúvidas, né? E aí a gente tem que lembrar que a prova reversa, ela é feita de hemácias A e B, só que essas hemácias são RHs negativas. Logo, são RR, e a gente tem aí essa hemácia que é F positiva e a incompatibilidade era porque o anticorpo estava reagindo com o antígeno F dessa hemácia B. Tá? Então, provando, a partir do momento que a gente incluiu hemácias, né, B, RH positiva, a incompatibilidade sumiu. Então, a gente não tinha incompatibilidade ABO por outro anticorpo a não ser esse anti-F. E assim, a gente tem sempre, se vocês estiverem sempre seguindo o fenótipo do paciente, vocês vão acertar na maior parte das vezes. Por que que a gente não faz a triagem com hemácias que são papainizadas? Porque a gente já sabe por literatura que a chance de você identificar anticorpos que não têm relevância transfusional é muito alta. E o custo-benefício de você identificar esses anticorpos que não têm essa relevância transfusional e pegar um anticorpo que talvez tenha é muito alto. Você vai atrasar a transfusão de muita gente por anticorpos que não têm relevância, anticorpos, autoanticorpos que vão pegar, ou mesmo anticorpos que pegam sua enzima, que podem estar em formação e que ainda não têm atividade biológica completa. Então, assim, sempre que você manda, no momento em que você manda para o laboratório de referência, nesse caso, o laboratório de referência vai fazer o painel em LIS e vai acabar fazendo também em papaina. E aqui, entendo esse resultado, eu vou respeitar o fenótipo do paciente. O paciente, ele era I pequeno negativo, como disse a Regina, ele tinha um anti-F. Então, o anti-E pequeno acabou sendo respeitado nessa transfusão. Se eu não tivesse esse tipo o fenótipo dele, e se ele aparecesse com um anticorpo reativo somente na enzima, eu tenho que respeitá-lo? Isso eu te digo, é uma grande dúvida. Não é minha, não é da Regina, da Silvia, é uma dúvida da literatura. Não se sabe ou não está bem estabelecido o painel, o perfil, a capacidade biológica de um anticorpo somente reagindo na enzima de mediar hemólise em vivo. A gente acaba que na ProSangue tem um teste biológico, que é o MMA. A gente faz o MMA e o que a gente observa é que tanto na situação em que a gente tem anticorpos só reativos na enzima, na maior parte das vezes eles não são significantes, mas isso não quer dizer que não possam existir exceções. E a mesma coisa quando a gente encontra autoanticorpos com especificidade. Então, auto-anti-C grande, auto-anti-E pequeno, auto-anti-KID, que a gente já teve. Isso tem relevância na transfusão? De experiência nossa, quando a gente testa no MMA, invariavelmente, a maior parte dos casos não tem relevância transfusional. Mas ainda a gente não tem uma referência de literatura que coloque isso para a gente como sendo absoluto. Então, em mandando para o laboratório clínico, laboratório de referência, você tendo a especificidade dos anticorpos, se você puder respeitá-los, sim, eles devem ser respeitados. Essa é a forma mais elegante de você transfundir o paciente. Então, nesse momento, o paciente, ele deve receber o fenótipo dele. Então, ele era I pequeno negativo, ele era E grande positivo, é essa transfusão que ele vai receber. Se esse anticorpo reativo em enzima vai ter alguma atividade, eu não sei. Mas eu tenho com certeza um anti-F que tem um potencial, sim, de causar hemólise nesse paciente. Então, aí, assim, independente, mesmo se não aparecesse nada na enzima, né, a gente já tinha um anticorpo de relevância transfusional na identificação de anticorpos. E eu vou pedir para a Silvinha falar agora, porque a Silvinha acompanhou a mudança da portaria, e eu estou vendo que tem algumas pessoas que entraram na live que até participaram da elaboração da portaria e dessa mudança de exigência de fazer a prova cruzada em AGH. Nós acompanhamos a resistência à época de algumas agências transfusionais de mudarem essa metodologia, então, de fazer a prova cruzada no spin imediato, que é uma prova cruzada que é basicamente desenhada para pegar incompatibilidade ABO, então ela é mais uma conferência que você tem de que não tem incompatibilidade ABO,
para fazer aí em AGH, e aí veio aquela revolta, mas nós já fazemos a pesquisa de anticorpos irregulares. Nós já fazemos a pesquisa. E aí fica aqui a nossa mensagem. A pesquisa de anticorpos irregulares, ela não é absoluta, ela não é representativa de todos os antígenos. Então, sim, a prova de compatibilidade em AGH, ela é importante. E digo mais, o inverso também é verdadeiro. Se vocês têm uma pesquisa positiva, por exemplo, por um anti-DUF, por um anti-KID, por anticorpos que tem como ter efeito de dose. Se eu tenho uma bolsa com prova cruzada negativa, não quer dizer que ela não tenha antígeno. Ela pode estar com antígeno em dose. Então, por isso que eu tenho que, na pesquisa, identificar o anticorpo. E se ele for de especificidade que possa gerar efeito de dose, a prova cruzada pode ser negativa. Então, eu vou contar aqui um caso que a gente teve que também foi emblemático. A gente estava no noturno, tinha uma pesquisa positiva com anti-DUF-A. Naquele momento, as bolsas fenotipadas ficavam em um outro local da ProSangue e o médico plantonista não queria ir lá pegar. O que ele fez? Ele ligou para o biologista da agência e pediu para cruzar a bolsa. E aí, o biologista cruzou e falou, a prova cruzada é negativa. E liberou 2 bolsas DUF-A positivo, DUF-B positivo. Então, liberou bolsas antígeno positivo que estavam em dose. Então, eu vi em algum dos comentários isso, e quando a minha pesquisa é positiva e a prova cruzada negativa, não quer dizer que a sua bolsa é compatível. A prova cruzada também não é absoluta, assim como a pesquisa também não é. Você tem que complementar os dois e aí ter, sim, colaboradores muito bem treinados para saber até onde parar. Então, na verdade, essa menina ela foi brilhante, porque não sendo TAD da bolsa, não sendo um anticorpo contra o antígeno de baixa, tenho que ver o que é. Ao invés de passar para o tubo, tirar o potencializador, mandar o termo para o médico, liberar a bolsa com termo. Então, olha aqui as nossas mensagens. E, Sil, vamos fazer uma consideração sua sobre a prova cruzada? Eu acho que, assim, foi os 2 exemplos, né, que nós demos, doutora, né, de que a pesquisa de anticorpos irregulares não é soberana sobre a prova cruzada, e a prova cruzada nós vimos que não é soberana sobre a pesquisa, né, então, e nós não podemos garantir, né, como as pessoas acham que a gente pode, às vezes, confiar no histórico transfusional do paciente, principalmente quando os pacientes são transferidos para o nosso serviço, e mesmo o paciente estando consciente, os familiares conscientes, dizendo que aquela pessoa nunca entrou em contato com uma bolsa com outro antígeno eritrocitário, nós não temos como garantir isso, né? E então, realizar a prova cruzada, fazer a prova cruzada na fase de Cumbis, assim, para a gente, eu não vejo como não, né? Como não realizar, né? Eu acho que a pergunta tem que ser inversa. Por que você não realizaria? Né? Depois dos 2 exemplos que a gente teve, vários outros que nós temos no nosso dia a dia, né? Nosso serviço atende um serviço de transfusão muito grande, né? Um hospital muito grande, então nós temos exemplos, nós temos praticamente diários, né? Então, a minha pergunta é, por que não realizar, né, a prova cruzada na fase de Cumbis, né, e não o contrário? Eu acho que os 2 testes não são soberanos, né? Eu acho que hoje todos que estão aqui acompanhando a gente já sabem de toda essa evolução da biologia molecular que nós tivemos na última década em imunemato, e cada vez mais nós descobrimos outros antígenos eritrocitários, e nós descobrimos outros antígenos complexos, então, e muitos mais nós vamos descobrir ainda. Então, eu acho que a prova de compatibilidade na fase de Cumbis, ela é essencial. Então, acho que só para a gente
Tem bastante gente comentando a questão das células. Tem muitos serviços que trabalham só com 2 células de triagem. Então, assim, eu acho que esse é mais um motivo para a gente dar essa ênfase na prova de compatibilidade. Porque se a gente estivesse trabalhando com 3 células, 4 células, que nem lá quando a gente foi identificar, quando a gente já recebeu uma amostra da agência transfusional, a gente trabalhou com uma triagem com 4 células. Só que não é a realidade do meio. A gente tem uma realidade, como muitos comentaram, com 2 células, sendo que preconiza a célula, até muitos editais, inclusive, pedem homozigose para ser grande, homozigose para E grande, então tem que ser uma imagem R1, R1, R2, R2, um CF negativo, assim. Então, se a gente não consegue trabalhar com 3, né, uma triagem com 3 células para contemplar esses antígenos, tá? Aí, sem dúvida alguma, a gente tem que fazer a prova de compatibilidade. Não tem como a gente não fazer esse teste, porque senão você vai pecar. O exemplo mostra exatamente isso, né? Então, apesar da gente estar trabalhando com 3 células, por infelicidade ou felicidade, sei lá, a gente teve essa célula, a terceira célula que era a célula de Diego, mas que também era F negativo, porque era uma R1 e uma R2, né? E aí que a nossa prova de compatibilidade foi. Então, assim, talvez, né, a doutora Carla já mencionou, os Estados Unidos faz prova eletrônica, né? Mas será que a gente tem que pensar nas condições, qual a técnica, quantas células de triagem, então tudo isso eu acho que vale para a gente pensar em cima desse simples caso, né? E que saiu uma simples prova de compatibilidade positiva na agência, uma incompatibilidade lá direta e reversa também, tá? Veio junto, mas assim, com bastante conteúdo para a gente discutir aí diferentes pontos, né? Inclusive, um assunto que foi bem antigo aí, né? Então, eu também participei dessa briga da fase AGH na prova de compatibilidade. E a gente aí ilustra que principalmente trabalhando com 2 células não tem como fazer diferente. Tá? Então, e quando a gente recebeu o kit da triagem, dá uma analisada nas células e o que a gente pode estar perdendo. Né? E lembrando, eu acho que isso é a comunhão, né, da pesquisa de anticorpos irregulares com a prova cruzada e o preparo dos colaboradores para situações em que uma estará positiva e a outra negativa, e uma negativa e a outra positiva. Porque são essas exceções que fazem a diferença. E a gente tem muito medo, ou os colaboradores têm muito medo de situações, por exemplo, a pesquisa é positiva, é um autoanticorpo eritrocitário, isso vai para o laboratório de referência, é feito a autoadsorção, a adsorção halogênica, não há outro haloanticorpo, no momento que a prova cruzada é positiva, porque ela vai continuar positiva para liberar, aí há um pânico de será que o meu paciente vai hemolizar ou não? Então, fica aqui a nossa mensagem. Às vezes a gente tem situação em que a prova cruzada está negativa, a bolsa não é compatível. Lembre do nosso DUF, da nossa bolsa DUF A e B positivo com o nosso anti-DUF A. E lembrem, como a gente já bateu aqui, isso é a maior mensagem, a nosso painel, a nossa triagem, ela não é representativa de todos os antígenos que a gente pode ter. Então, a gente precisa da prova cruzada em AGH para identificar outras incompatibilidades, às vezes potencialmente muito importantes, como, por exemplo, um anti-F. Foi apresentado na ABB, eu acho que foi em 2019, vocês podem até pesquisar nos resumos, não é um trabalho nosso, é um trabalho do Sírio-Libanês, mas que relata a prevalência que a gente tem, não tão baixa, de MIA na nossa população. Então, principalmente em São Paulo, a gente tem uma quantidade de imigrantes asiáticos, isso não é tão incomum, isso não vai estar na nossa triagem, isso pode estar na prova de compatibilidade. Então, lembrar da baixa frequência, os antígenos de baixa frequência, eles existem, os anticorpos também. Lembrar que a prova cruzada aí é mais uma ferramenta que a gente tem para evitar transfusões que sejam incompatíveis. Eu acho que foi a primeira live que a gente fez da ProSangue, e eu fico muito feliz de ver que temos muitos amigos e muitos formadores de opinião que estão ouvindo a gente
E para a gente é um prazer que isso possa ser replicado, isso possa ser discutido nas agências, para que a gente possa sempre questionar tudo. Eu sempre gosto daquela frase, penso, logo existo, e eu sempre falo para todo mundo que a frase correta é questiono, penso, logo existo. Então, sempre questionem tudo, porque aí a imunematologia ela é feita disso. Você questiona o resultado, você tem dúvida, você leva. E nesse caso, a gente deu uma transfusão segura e a gente contou aí com um papel formidável da agência transfusional para que isso acontecesse. Então, eu queria muito agradecer a presença de todos. A gente vai continuar com essas lives com temas diversos. A próxima vai ser sobre o uso de sangue total em trauma, que é um tema palpitante. A gente vai ter aí a discussão do Dr. Alfredo e a doutora Cíntia. E da nossa parte, a nossa próxima live, a gente vai selecionar com muito carinho o tema de imunematologia que a gente quer. E vocês podem também escrever para a gente pedindo o que vocês querem. Então, a gente tem um que a gente sempre quis falar, que é sobre o CW. Por que as pessoas têm um fetiche pelo CW, tanto na rotina, principalmente de doadores. Então, o CW é importante para doador ou para paciente? Para quem que o CW é importante? Isso era um tema que a gente queria muito discutir com vocês. E um outro tema que a gente também queria é a transfusão em pacientes com autoanticorpos. Então, como a gente faz a investigação, porque a gente sabe que o paciente, às vezes, não pode esperar todas as nossas conclusões de prova. Então, fica aí o meu muito obrigado. E, assim, eu estou vendo gente que é formadora de opinião, então eu estou vendo as palminhas de Ana Lúcia Girello, eu tenho aqui a Carol Prochaska, a Marisa Mota, eu tenho o pessoal da Grifos na figura da Roberta, eu tenho a Ana Cláudia Peron, então, assim, puxa, é muito, muito legal ter vocês. Tem o Imunematologia, que eu acho que é o pessoal do Einstein. Então, fica aqui o meu muito obrigada para vocês e um grande beijo. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, E até as obrigada. próximas. Tchau, obrigada. Tchau, pessoal. Beijo. Beijo. Obrigada.